de emoção que a gente sente, assim, nessa reta final, momentos antes da prova. E bom, então tá bem misturado. Tem gente que tá calma, tem gente que tá mais nervosa. Acho que é normal, acho que muitas coisas, vocês vão sentir muitas coisas até o dia da prova, mas vai dar tudo certo. O principal abriu aqui agora a tela, deixa eu botar em tela cheia o material. Ai, gente, eu fico nervosa junto com vocês, eu vou sentindo todas as emoções, porque a gente acompanha, né, desde o início, vocês aí, nesse momento de preparação para a prova, para esse momento tão importante, para vocês, né, para marcar aí mais um passo na vida de vocês, a vida acadêmica na UERJ, mas assim, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, vocês já fizeram tudo, estudaram, se dedicaram, agora é só colher os resultados disso tudo. Então, nessa aula final aqui, eu tentei trazer um equilíbrio aí, né, do que a gente pode fazer, do que é importante a gente ver nessa reta final, nesses momentos antes da prova. Então, tirando um pouco do que eu acho que é bom a gente revisar e também o que eu acho que vocês mais pontuaram para mim, principalmente na nossa última aula, nessa aula de reta final, eu pensei na aula de hoje a gente fazer um bom equilíbrio, a gente tentar ver todos os pontos importantes, focando bastante no inglês também, porque eu acredito que nas nossas aulas acaba que a gente sempre fez um bom balanceamento, assim, usando as provas anteriores, pegando ali tudo que era importante, mas agora eu trouxe aí um foco maior no inglês, né, para a gente tentar tirar o máximo proveito de fato e preparar vocês para qualquer situação que seja, tanto para aquelas pessoas que talvez tenham mais facilidade ou para aquela pessoa que talvez fique mais insegura com o inglês. Mas aí eu tentei trazer aí uma abordagem geral que eu acho importante e que eu acho legal a gente estar aí revisando antes desse momento, antes de prova. Mas qualquer coisa que surgir, que eu não tenha trago para a nossa aula de hoje aqui, deixo aí o espaço livre para vocês sugerirem, porque agora é um pouco mais sobre vocês do que sobre o meu planejamento de fato, porque como é reta final, como é esses últimos momentos aí antes da prova, eu preciso ouvir muito de vocês e saber aí o que vocês também querem, se ainda tem alguma dúvida, alguma coisa que é bom a gente estar pontuando, tá bom? Então, eu vou seguir inicialmente meu planejamento aqui, o que eu considerei, como eu falei, importante para essa nossa aula da reta final, né? Desses momentos antes da prova aí, mas qualquer coisa que surgir, que vocês queiram estar colocando aí no chat, eu também vejo, eu também ajudo, porque agora o importante é vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tenham e, enfim, tentar abordar tudo que for necessário para vocês se sentirem seguros e preparados para a prova. Mas, como eu já estava falando, a nossa aula de hoje vai ser nesse formato, né? Eu pensei, né, nesse sentido de tentar trazer calma, segurança e clareza para vocês nesse momento final, antes da prova, né? Mas, como eu também reforcei ao longo de todo esse tempo aí do projeto, vocês já mostraram esforço, crescimento, coragem. Então, agora é hora só da gente consolidar tudo isso que a gente já viu e toda a preparação que vocês já dedicaram aqui. E vai ser uma aula, como eu falei, com esse foco maior no inglês, revisando todos os pontos essenciais e trazendo essas estratégias que realmente fazem a diferença e que pode ajudar vocês, de fato, para independente da situação que acontecer lá na hora da prova, se vocês tiverem mais dificuldade ou menos dificuldade, vocês conseguirem encarar isso da melhor forma possível. Então, vai ser um momento, assim, essa aula aqui, para vocês respirarem um pouquinho fundo, confiar no processo e transformar todo esse conhecimento em resultado. Então, vamos aproveitar, né, esse minutinho aí desse encontro final que a gente está tendo aqui, porque eu estou com vocês, gente, até o último instante. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E, então, a gente vai começar a nossa aula de hoje aqui, com o que eu sempre gosto de fazer, que é fazer aquele momento para a gente conversar um pouco mais, para eu tentar, se possível, acalmar aqueles que precisam de um pouco mais de segurança, de um pouco mais de calma nesse momento, trazendo o que eu considero realmente útil para vocês terem aí como na cabeça, né, como estratégia, caso vocês precisem usar e que realmente faz diferença, gente, no exame discursivo da UERJ lá no momento. Então, como sempre, eu vou falar sobre algumas dicas essenciais e estratégias aí para o exame discursivo da UERJ. Aí eu já coloco lá no 1, que é o que é sempre importante, que eu fico frisando muito para vocês aqui também, que é sobre a leitura.
E aqui não é apenas leitura, eu coloquei aqui especificamente leitura do texto, mas numa prova discursiva não é apenas leitura do texto que conta. Então, gente, até a leitura do enunciado, das questões, vai ser uma coisa muito importante também para vocês nesse momento. Eu recomendo, mas aí também vai muito de cada um, da estratégia, da melhor forma que vocês, né, conseguem trabalhar. Mas eu recomendo primeiro vocês fazerem uma leitura geral ali do texto, né? Sem se preocupar, é sempre aquela coisa que eu falo, que realmente, gente, é real. Sem se preocupar com essa tradução literal, de palavra por palavra, de termo por termo, mas aquela leitura para vocês entenderem o texto, saberem do que está se tratando, interpretar possíveis nuances ali do texto. E depois, sim, vocês vão para a pergunta, façam uma leitura geral das perguntas para vocês já conseguirem captar possíveis informações chaves do texto. Não tenham medo, gente, de voltar no texto quantas vezes foram necessárias para vocês responderem as questões. Se precisar, voltem no texto 30 vezes, leiam o mesmo parágrafo 30 vezes. Mas, assim, tenham esse cuidado na hora de ler, de interpretar, porque vai ser um ponto muito importante para preparar vocês ali para a realização da prova, vocês entenderem esse contexto geral do texto, né, essa compreensão global, é o que conta no exame discursivo. A gente percebe pelas provas anteriores que a gente fez aqui em todas as nossas aulas, que não necessariamente a UERJ, ela trabalha coisas muito específicas, um inglês muito específico, mas ela trabalha, assim, esse entendimento global do texto, às vezes de uma situação em destaque do texto, ou uma data, ou qualquer informação que seja, assim, mais importante à primeira vista. Então, vocês têm que se concentrar nessa leitura global e nessa compreensão global do texto. Se tem algum tom diferente, se tem alguma mensagem por detrás, se tem algum contexto, ou seja, a história ali está se passando em algum contexto específico que faz diferença para a narrativa. Então, qualquer coisa nesse sentido vai ser importante, essa leitura calma, entendeu? Ah, professora, eu encontrei palavras que eu não conheço, e agora? Eu vou chorar? Vou sentar? Vou fazer o quê? Vou desistir? Vou levantar as mãos e esperar o tempo passar? Não, vocês podem muito bem se acalmar, acima de tudo, se acalmar, manter a calma, a clareza, e falar, ok, não entendi essa palavra, mas eu entendi o parágrafo. Então tá ótimo, entendeu? Ah, não entendi essa linha, mas eu entendi todas as outras linhas, então também está ótimo, entendeu? Às vezes a UERJ, ela não vai necessariamente naquela linha ali, naquela palavra ali que você não entendeu, porque a gente tem essa necessidade, principalmente quando é um texto em segunda língua, ter essa questão de querer entender tudo, mas muitas das vezes não é necessário. É uma prova interpretativa, discursiva, então vocês têm que ter cuidado com a leitura, com a forma que vocês vão se expressar na hora de responder as questões, mas essa tradução literal, de palavra por palavra, ela pode ficar um pouquinho, vocês podem ficar um pouquinho mais tranquilos em relação a isso. Inclusive, vai ser uma coisa que eu vou frisar muito, trabalhar com vocês na aula de hoje, essa questão das palavras, da leitura e das traduções, tá bom? Então, indo para o segundo foco aqui, eu coloco que é para vocês focarem no que o comando pede, ou seja, fazer essa leitura atenta aí dos enunciados. A UERJ, muitas das vezes, na maioria das questões, como a gente viu, pede mais de uma coisa na mesma questão, e vocês têm que responder exatamente o que está sendo pedido. Gente, evitem ir além, tá, do que está sendo pedido. Ah, mas eu só escrevi uma linha, será que é um problema? Não. Ah, mas eu escrevi 30 linhas, será que é um problema? Talvez, porque não tem espaço para 30 linhas ali. Mas, assim, não se apeguem à quantidade, mas sim ao conteúdo do que vocês vão estar escrevendo ali naquele momento. A forma que você vai se expressar, as palavras que vocês vão usar. Não precisam usar palavras super difíceis e, nossa, olha, eu estou fazendo uma redação. Não é isso. Mas vocês têm que usar uma linguagem mais adequada, né? Tem que responder exatamente o que foi pedido. Se é para identificar, a gente identifique no texto. E ter essa atenção também. Às vezes tem questão que pede exatamente o que está no texto, então não tenta confundir com aquilo do que você acha, né? Não ir para um lado do achismo, que também acaba acontecendo muito e algo perigoso. Então, assim, se apeguem ao texto, ao enunciado, ao que está sendo pedido. Se foi pedido mais de uma coisa, responda todas as coisas que foi pedido, entendeu? Então, ter esse cuidado aí também é muito importante.
Volte ao que eu já tinha falado, volte ao texto para confirmar suas respostas. Gente, não tenham medo de voltar no texto 30 vezes, se for necessário, porque é importante você estar em conexão ali do enunciado com o texto, com as questões. Então, assim, fiquem calmos. Se precisar, volte lá. Como eu falei, releia também. E destaque também mentalmente ali possíveis evidências, que eu falei dessa leitura inicial ali, né? Dessa leitura também para identificar possíveis coisas importantes da história. Nossa, ó, isso daqui foi o grande ponto alto da história. Então, dá uma marcada ali, ou faz uma anotação, ou bota uma estrela, bota um coração, qualquer coisa para vocês. Ó, acho que isso pode ser importante, vai ter alguma questão que vai estar pedindo isso. Ou depois de ter feito toda a leitura do texto, e leu as questões, ah, já sei que na questão tal vai pedir isso daqui, então já vou deixar destacado. É importante, porque às vezes a gente vai fazendo a prova, vai esquecendo, e quando chega no enunciado, na questão, a gente acaba se perdendo, entra em desespero. Então, vai fazendo esse checklist mental aí também, para vocês, tem datas, tem coisas que chamam a atenção aos olhos, assim, de primeira. Então, deixam lá destacado para vocês precisarem consultar. Caso precisem consultar depois, seja direto e objetivo, né? Ali na hora de vocês responderem, como eu falei, tenta não se passar para além, é muito importante vocês não irem para além do que foi pedido ali na questão, respondam claramente o que foi pedido, mesmo que seja mais curta a sua resposta. Tamanho de resposta não é documento, não vai significar nada. Em questões, assim, principalmente em textos que vocês perceberem que são mais literários, ou tem uma pegada mais assim, que tem um significado por detrás daquilo, que tem personagens, que tem muitas nuances, é importante vocês estarem atentos ao tom do texto, à mensagem, à intenção da fala, porque muitas questões da UERJ pedem isso. Coloca um texto e aí pergunta o que o personagem tal sentiu a expressar tal frase. Então, ter esse cuidado aí, esse olhar mais profundo a essas questões, principalmente quando envolver esses tipos de narrativa, é muito importante. Então, para vocês observarem essas pistas, né, do narrador, mudança de tom, juízo de valor e comentários irônicos são comuns nos textos literários. Então, se atentem a isso, caso vocês percebam que é um texto ali que está trabalhando isso e que a UERJ está exigindo isso de vocês ali através das questões. Se houver trecho ou frase em inglês, procure entender o sentido geral e não cada palavra, que é o que eu estou falando. Muitas das vezes a gente vai se preocupar, né, com a leitura ali e identificar palavra por palavra, entender termo por termo, mas às vezes nem o enunciado da UERJ vai te obrigatoriamente exigir o conhecimento daquele trecho específico que você não entendeu. Então, assim, deixem isso um pouquinho de lado, que eu sei que é um medo normal, comum para uma prova de segunda língua, mas tentem não se apegar a isso, que é muito importante. A gente vai ver isso hoje um pouquinho mais na prática, e aí eu acho que vocês vão entender melhor que dá, sim, para vocês fazerem a prova da UERJ muito bem, né, ter um resultado muito satisfatório, mesmo que vocês não entendam um termo específico ali, né, uma parte específica ali da narrativa. Não trave uma questão. Se acontecer isso, gente, porque às vezes é normal. Chegou ali, pegou uma questão que está difícil, que não está indo, que não está funcionando. Gente, não trave, pula, volta depois, não sei, bebe uma água, vá no banheiro, faça alguma coisa para distrair um pouco e depois volte àquilo, mas não se prenda àquilo, não gaste muito tempo naquela questão se você não conseguir entender. Então eu tenho que desistir? Não, você só precisa respirar um pouquinho, depois você volta, tenta outra abordagem, tenta voltar no texto para ver se tem alguma coisa ali que possa ser uma dica. O que eu falei para vocês também, que acaba acontecendo, o enunciado da questão da UERJ normalmente dá muita pista, dá um direcionamento muito claro também, gente, para o que eles estão pedindo, o que eles querem ali naquela questão específica. Então, também se atentem a isso, como eu falei, tudo ali vai contar, né, no exame discursivo. Então, o enunciado, gente, se tiver até nota de rodapé, lê tudo que for possível para ajudar vocês ali nesse momento. Essa questão das respostas eu já falei, né? Evitar respostas muito curtas, mas também vocês não escreverem grandes coisas mais. O equilíbrio é o essencial. Responda aquilo que foi pedido e isso é o suficiente. Em caso de acontecer algum problema ali no momento, deu uma ansiedade, deu branco, nossa, eu não estou conseguindo concentrar, faça uma pausa, gente, respira um pouco. Como eu falei,
beba uma água, vai no banheiro, faça qualquer coisa que possa fazer vocês voltarem ali ao ritmo da prova, né? E antes de entregar, relê tudo que vocês escreveram, vê ali se está tudo certinho, tira esse tempo aí, né? Porque às vezes na euforia do momento, da questão da prova, a gente acaba colocando coisa que não é, e a gente se passa, e depois quando a gente relê, a gente percebe. Então tenham isso também em mente, esse cuidado. E por último, eu coloquei também que é o mais importante de todos, que talvez devesse estar ali em primeiro, é para vocês confiarem em vocês, em tudo que vocês praticaram. Gente, a prova, ela vai valorizar ali, como eu tenho falado desde o dia 1, a interpretação, a leitura e a escrita de vocês de forma bem direta. Então, assim, a gente treinou isso, a gente viu isso, vocês me demonstraram aí grande evolução em todas essas questões, nas provas, nos exercícios. Então, dentro do possível, mantenham a calma e confiem em vocês e em tudo que vocês praticaram. De início, é isso daqui, vocês estão acostumados, eu sempre faço essa introdução nas nossas aulas e não poderia ser diferente nessa reta final, eu fazer outra introdução para a nossa aula. Mas agora, a gente já vai para o que eu considero mais importante da gente estar vendo hoje aqui, que eu queria frisar bastante com vocês, que é essa prática um pouquinho mais direta do inglês e coisas que podem ajudar vocês a se sentirem aí mais seguros. E uma coisa que acontece muito nos textos da UERJ, e que eles colocam lá, e que pode acontecer, então é bom a gente estar revisando, é o uso de alguns falsos cognatos, né? E aí eu trouxe aqui uns exemplos dos falsos cognatos mais frequentes e mais comuns, assim, do inglês, principalmente em textos, né? Falsos cognatos são essas palavras que a gente normalmente se aproxima muito da nossa língua, então a gente acaba fazendo uma equivalência ali direta, mas ela não significa aquilo que ela parece que ela significa. Então, acaba que na prova ali da UERJ, eles costumam aparecer e a UERJ costuma cobrar, já tiveram provas que a UERJ cobrou ali alguns termos, né? Colocou ali até às vezes expressões e pediu para vocês traduzirem ali. Então, queria reforçar, né? Porque é um teste indireto ali que a UERJ coloca, né? Para ver se vocês realmente estão interpretando para além daquela tradução direta. Por isso que eu falo para vocês não se preocuparem em traduzir termo por termo, palavra por palavra, porque o UERJ às vezes cobra essa interpretação um pouquinho além. Então, vocês podem ficar mais tranquilos. Aí aqui eu selecionei, né, para a gente revisar e a gente ver. Não sei se vocês conhecem, mas a gente vai descobrir agora se vocês conhecem algum desses falsos cognatos mais comuns do inglês. O primeiro, que eu acho que é o mais comum de todos, é o actually. Eu não sei se vocês já ouviram, gente, actually, que aí muitas pessoas acham que vai significar, atualmente, né, na tradução mais direta, mas na verdade ele significa, na verdade. Eu falei, na verdade, ele significa, e é na verdade. E aí um exemplo aqui, actually he disagreed. Na verdade, ele discordou. Então, às vezes, ver ali, né, o contexto também vai ajudar vocês a saberem o significado daquela palavra ali, daquele falso cognato. Então, temos aí o actually, temos o eventually, que todo mundo vai achar que é eventualmente, mas na verdade é finalmente ou por fim, que é eventually the group arrived. Finalmente o grupo chegou. Pretend. Pretend também é muito comum, e assim, a gente já vai achar que é pretender, mas na verdade é fingir. Então, she pretended she was fine. Ela fingiu que estava bem, né? She pretend. Então, assim, o pretend também é muito comum e eu caía muito no pretend. Mas aí a gente vai treinando, a gente vai, né, ampliando nosso vocabulário, a gente vai descobrindo essas coisas, o pretend. O realize também, porque a gente acha que realize vai ser realizar, né, nesse sentido mais literal, mas na verdade é perceber ou compreender. Então, I didn't realize the danger. Eu não percebi o perigo. Sensible, teve uma prova da UERJ que cobrou, inclusive, esse falso cognato especificamente, colocou lá um texto. Aí, eu não lembro qual ano era a prova, mas estava lá e perguntou o significado direto de sensible. E eu acho que ele colocou no enunciado que era um falso cognato. Então, você já sabe que não vai ter como traduzir literalmente, porque o sensible acaba sendo entendido de forma assim, mais como sensível, né?
mas na verdade é sensato. Uma coisa assim, né, que eu considero bem diferente, porque eu ia com certeza ir no sensível, mas é sensato. He's a sensible person. Ele é uma pessoa sensata. E sensível, então, não é sensible, é sensitive. Que aí, sensitive, já dá uma ideia de a pessoa ser sensitiva, né? Tipo, ser guiada de alguma forma ali, ter a sensação, o sentimento. Mas, na verdade, sensitive é o sensível. Então, aí tá uma confusão muito comum que acontece muito, principalmente com os alunos aí que estão aprendendo uma nova língua. College, eu acho que esse já é mais popularizado, as pessoas já conhecem mais, mas college é faculdade, não é colégio, como a gente normalmente acharia. Então, she wants to go to college, ela quer ir para a faculdade. Parents também é um pouquinho mais comum, mas ainda assim é bom a gente estar aí, né, frisando que parents são pais e não parentes, né, nesse sentido de parentes seria o relatives, né, que aí já é outra coisa, enfim. Então, parents são pais, her parents are teachers, os pais dela são professores. Library, que eu acho que também pode ser comum, library, mas eu coloquei aqui porque as pessoas podem confundir e achar que é livraria, mas na verdade é biblioteca. I study at the library, eu estudei na biblioteca. E fabric, fabric, a gente acha que vai ser fábrica, né? Mas na verdade é tecido. Esse daqui eu acho que é um que confunde muita gente, porque fabric não parece, né, ser tecido, mas é. This fabric is soft. Então, esse tecido, ele é macio. Então, temos mais alguns falsos cognatos aqui, porque eu acho que é muito importante a gente estar revisando. E temos aqui o support. Support, que é o apoiar, né, que a gente acha que é suportar. Eu tenho certeza que já aconteceram muitas confusões com suporte. Deve ter tido muita briga também, porque você imagina, a pessoa fala, é support you, tipo, eu apoio você e a pessoa entender que eu suporto você. Então, realmente, esse suporte aqui também é uma pegadinha, é uma coisa que a gente tem que estar atento aí. Então, I support your decision, que eu apoio sua decisão. Push, que até hoje eu confundo, porque tem alguns estabelecimentos que coloca lá, né, tipo push, que é um empurre, mas na verdade quando é para empurrar, eu puxo. Sempre faço essa confusão, gente, espero não ser a única, mas o push é um empurrar. Acho que principalmente no BK, né, que tem lá o push. Aí eu sempre confundo push, eu fico, como assim push? Aí eu ainda travo, ainda hoje eu ainda travo, então push the door, empurre a porta. Eu ainda travo quando eu entro em algum estabelecimento, eu escuto push. Chef, que é, né, cozinheiro profissional, é literalmente um chefe de cozinha, mas que muitas pessoas podem achar que é chefe no sentido de o chefe da empresa e coisas assim, né? Mas na verdade não. É cozinheiro mesmo. The chef prepared the meal, o cozinheiro preparou a refeição. E sim, Giovanna, after e before é uma coisa também que não é nem falso cognato, mas na minha cabeça não faz sentido after e before. Até hoje eu preciso de uns 2 minutinhos para raciocinar, sempre que tem alguma coisa com after, before, eu falo, gente, after não tem como ser antes. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, tinha que ser, né? A gente tem que mudar aí, fazer uma votação para mudar o significado de after e before. O mayor, que eu botei aqui, que é prefeito, né? Que aí, the mayor announced new policies, o prefeito anunciou novas políticas. E injury, que é ferimento. Isso daqui, né, a gente vai achar qualquer outra coisa, menos que é ferimento. Mas é ferimento. He had a serious injury, ele teve um ferimento grave. Customer, que também é meio, na minha cabeça, não faz muito sentido também, significa fantasia, né? Que she wore a pirate customer, que ela usou uma fantasia de pirata. E a gente vai automaticamente achar que é costume, né? Porque é literalmente parecido com o português, mas não é. E o último que eu coloquei aqui, a legend, que a gente pode achar, por exemplo, que é legenda, né? Mas na verdade é lenda.
Então, he became a legend after the war. Ele se tornou uma lenda após a guerra. E o after, que a Giovana acabou de colocar aqui no chat. Gente, after para mim não faz sentido como depois. Não faz sentido. Não sei por quê. Ainda bem que eu não sou a única, né? Pelo menos vocês aí pensaram junto comigo. Porque tem muitas coisas que me confundem ainda. Ainda hoje tem momentos que eu ainda preciso parar um pouquinho para pensar. Mas é bom a gente ter essas ideias dos falsos cognatos, porque nos textos da UERJ podem estar cobrando isso daí, ou até mesmo cair, né, ali no momento de interpretação, alguma das palavras, e vocês travarem, mas vocês não vão mais, porque a gente já reviu aqui, né, os falsos cognatos mais comuns. E o after, pois é, prof. Pois é. Então, a gente vai ter que ver aí, depois da aprovação de vocês, eu quero também saber como que vai ser o nosso after aí. Eu quero saber a comemoração que a gente vai fazer depois de todos vocês serem aprovados. Que eu tenho fé que todo mundo vai ser aprovado aqui, gente. Então, a gente vai ter que fazer o nosso after. Se preparem aí, hein? Já estou avisando. A Maria Eduarda lembrou aqui no comentário e eu não vou esquecer, não. Eu vou lembrar vocês. Vou falar, gente, quero o nosso after, comemoração, aprovação na UERJ. Mas é isso, gente. Tem muitos outros falsos cognatos que eu poderia falar aqui, mas eu tentei trazer, eu acho que os mais comuns e que mais prováveis, né? Mas assim, realmente não tem muito como saber qual vai ser o que pode cair lá, mas vocês estão preparados. E agora, só para não facilitar tanto, para a gente treinar um pouquinho mais e a gente ver alguns outros falsos cognatos, eu trouxe aqui uma prática rapidinha, só para a gente tentar descobrir o significado desses falsos cognatos aqui. Aí temos de 1 a 11 aqui. Eu coloquei alguns outros falsos cognatos que eu acho que podem ser também importantes, não sei. Mas aí vocês vão me falando aí no chat o que vocês acham que é, tá bom? Sem julgamento aqui, galera. É só para a gente realmente aprender algumas novas palavrinhas. Que é importante nosso vocabulário estar bem afiado lá. Então, já colocaram aqui o primeiro. Podem ir colocando aí sem ordem nenhuma, gente. Tá de boa. Vamos só vendo aí vocês fazendo isso daqui, o que a gente consegue. E o que não for, a gente vai junto também, vai dar certo. Eu dou dicas. Então, já temos o primeiro acerto aqui, novel, né? Que é o romance. E a gente pode achar ali, né? Tipo, novel, novela. E assim, não é, né? É romance, é um tipo aí de livro, é um romance. Lunch também colocaram certo, almoço. Avocado, abacate, perfeito. Lanche, almoço, perfeito. Aí temos alguns outros ali que a gente já quer ir para um específico, mas assim, não é aquele, porque não é óbvio assim. Tax é imposto, perfeito, Gabriel, isso mesmo. Número 10 ali, gente, tax é imposto, né? Nesse sentido realmente de taxa e não necessariamente, né? Alguma coisa tão literal como táxi. Notice, perfeito também, notar. Notar, perceber, tudo nesse sentido é notice, perfeito. Temos aí, então temos confident. Aí temos o confident também, que aí é uma boa confusão aí, porque a gente sabe que não vai ser óbvio, mas é nesse sentido mesmo. Confident é confiante. É confiante. Porque confident, a gente pode achar que é confidente, né? Traduzindo dessa forma literal, mas se eu for para o lado mais certo, que é o de confiança, de você ser uma pessoa confiante, então you are confident, né? É isso mesmo. Confident é confiante. Intend. Intend é uma boa também, entende exatamente, que é pretender, perfeito, né? Que aí intend a gente pode ir. Trust é confiança, sim, perfeito. É porque confident ali acaba ficando no sentido de
é uma característica de uma pessoa, por isso que não necessariamente ele é confiança, ele é confiante, mas se for no sentido do substantivo, o substantivo é o trust, de confiar, de confiança, exatamente. Data é arquivo, sim, é nesse sentido de informações, entendeu? De dados, né? Porque a gente acha que vai ser data, né? Literalmente. Vai ser a data, mas não é data, é nesse sentido mesmo, de informações, dados, arquivos, exatamente. Policy, política, exatamente, que dava para confundir com police, que é polícia, mas policy, a política. Perfeito, eu acho que vocês foram. Tá faltando algum? Acho que não faltou nada. Faltou? Ah, retired. Alguém arrisca aí o retired? Acho que só falta o retired. Só falta o retired, né, gente? Pelo que eu tô vendo aqui. Ah, retired and attend. Exatamente. Exatamente. Giovana e Gabriel estão certos. Retired é se aposentar, né, que é literalmente nesse sentido de você tirar um descanso, mas aí no contexto certo ele vira esse se aposentar, exatamente. E eu acho que agora só faltou, eu não lembro se alguém falou do attend, alguém falou do attend? E sim, attend pode ter sim esse sentido de participar, né? Que é qualquer nesse sentido de você participar de alguma coisa, de você, né, estar sempre em um ambiente, é tudo nesse sentido mesmo, attend. Perfeito. Você até conseguiu uma palavra melhor, porque eu não estava conseguindo uma palavra para definir o attend. Mas o attend é nesse sentido mesmo. Então, é isso. Acho que vocês saíram bem, estão aí preparados para encarar vários falsos cognatos lá da prova, que vamos torcer para cair algumas simples, assim, né? Cair alguma coisa assim mais fácil de identificar, mas perfeito, gente. Isso daí a gente conseguiu treinar aqui os falsos cognatos. Quis trazer aí para a gente reforçar, adorei que vocês, está vendo, gente, vocês estão preparadíssimos. Eu estou tranquila porque eu estou confiando em vocês estão ótimos. Vamos lá. Um outro ponto importante, seguindo aí essa linha de falso cognato, de identificar palavras, eu trouxe também algumas expressões para a gente identificar. Inclusive, trouxe expressões que já caíram em provas anteriores da UERJ. Porque vai que a UERJ está empolgada, está animada e quer trazer aí para a gente essa parte mais específica, mais tranquila, né? Do identificar termos, identificar falsos cognatos, identificar expressões em inglês ali no texto, né? Vamos torcer. E aí, se tiver, a gente já vai ter preparado, porque eu trouxe, assim, expressões muito comuns em cair. Algumas dessas expressões aqui, inclusive, já estiveram em provas anteriores da UERJ, da própria UERJ. Então, eu peguei aí só para reforçar mesmo, que com certeza a UERJ não vai repetir, mas trouxe aí para a gente estar reforçando. E trouxe também novas expressões para a gente estar descobrindo aí, né, que podem estar presentes nos textos. Então, eu trouxe aqui a primeira expressão, que inclusive a expressão caiu na prova de 2024, se eu não me engano. Acho que foi, gente. Enfim, foi uma prova aí recente que caiu, que é o ahead of style, ou ahead of his or her time. Que todo o sentido disso aí, basicamente, é você estar à frente do seu tempo. A gente até consegue entender um pouquinho aqui, que ahead of style ou ahead of time, dá para entender aí que, né, você está à frente do tempo, né, que você é uma pessoa inovadora, é algo visionário. Então, é uma expressão aí muito comum, principalmente em textos aí literários. In the long run. Então, assim, é aquela coisa de você ver a longo prazo, né? Tipo, in the long run, né? Assim, a longo prazo, pensando no futuro, nas consequências, você vendo isso de uma perspectiva mais ampla, e você fala tudo isso in the long run. At first glance, à primeira vista, né? Primeira impressão,
antes de analisar de verdade. Então, assim, aquela coisa, né, da primeira vista ali. At first glance. A turning point. Isso daqui eu acho que também dá para pegar, né? A turning point, que é aquele ponto de virada, né? Aquele momento que muda o rumo da história. Então, pode ser uma coisa também que pode cair ali, dependendo do texto. Eu acho que é uma expressão muito comum, né? Em textos assim, em geral. In the dead of night, que é, né, no silêncio profundo da noite, que é sempre, se for um texto ali que quiser trazer esse ar, assim, né, mais de mistério, tiver uma narrativa, assim, que contemple isso, pode cair, sim, né, no silêncio profundo da noite, enfatiza mistério, segredo. A matter of time, que é simplesmente uma questão de tempo, algo inevitável que vai acontecer, né? Então, é just a matter of time. Então, it's just a matter of time that you're going to pass on the exam. É só uma questão de tempo que vocês vão passar no exame. Então, assim, entendeu? It's just a matter of time. Against all odds, que é contra todas as probabilidades, possibilidades. Apesar de tudo, contra o impossível. Tudo isso nesse sentido vai dar certo. Eu estou profetizando aqui para vocês, gente. It's a matter of time. Já deu tudo certo. E against all odds, é nesse sentido aí, né, de contra todas as probabilidades, contra tudo. Out of the blue é uma expressão também muito comum, né? Eu acho que até que acaba sendo muito comum no inglês falado do dia a dia. Não sei se vocês já ouviram, mas out of the blue é tipo do nada, alguma coisa que surgiu do nada, algo inesperado que surpreendeu. A heavy heart, que é um coração pesado, né? Então tudo que você vê ali, dependendo do contexto, que trouxer esse tom mais pesado é nesse sentido, né? A pessoa do coração pesado, a pessoa mais fechada, talvez, rancorosa. Então, ahead of time, have heart tem isso. Lost track of time, que é quando você perde literalmente a noção do tempo, né? Que aí você está muito imerso ali em alguma coisa e você perdeu a noção de tempo. Make up one's mind, que é tomar uma decisão, né? Você realmente ali decidir algo de fato. Stand one's ground, manter sua posição, né? Então é você ali, ó, stand, né? Você firmar ali na sua posição, não recuar. Come to terms with, aceitar ou lidar com algo difícil. Então, come to terms with. Walk in someone's shoes, esse também é muito comum, gente, eu já vi em muitos textos o uso dessa expressão, que nada mais é que você se colocar no lugar de alguém, você literalmente aceitar e andar pelos pés, né, da outra pessoa, pelo sapato da outra pessoa, então você se colocar no lugar dela. E por último eu coloquei aqui the last straw, que eu acho que também é uma expressão muito comum, que ela basicamente é a gota d'água, sabe? Tipo assim, o limite ali. Então, the last straw, o último ali acontecimento, né? Que desestabiliza, ou enfim, depende aí da história. Exatamente, sentir o calor do pé do outro, exatamente, porque se walk in someone's shoes tem esse sentido de você literalmente pegar ali o sapato da outra pessoa, né, e andar a partir daquilo. Então, você vai estar vendo tudo pela perspectiva dela. O bom é que essas expressões, por mais que vocês possam encontrar uma expressão, vamos contar porque não, né? Mas contando, chegando lá e tem uma expressão que é diferente, assim, que vocês não conhecem, vocês podem tentar ir pelo contexto, muitas vezes, e também pela própria expressão, que nem a gente viu aqui, walk in someone's shoes. Como assim andar? Aí você traduz literalmente, como assim andar no sapato de alguém? Aí você pode tentar, e tenta ver o contexto ali, porque o contexto também vai te dar muito direcionamento. Tô vendo aqui o contexto, que é alguma coisa de me colocar e de entender a pessoa. Então aí vocês até conseguem tirar aí o que significa aquela expressão. É mais fácil quando é expressão do que um falso cognato. Porque o falso cognato tem que sair da casinha. Mas uma expressão você pode pegar a própria expressão como uma dica ali, né? Do que é o seu significado. E o contexto também te dá, em ambos casos, te dá muita base também. Mas trouxe aí algumas expressõezinhas também para a gente estar revendo.
e reafirmando aí. Tá tudo lá para vocês também, aí vai ser bom que vocês conseguem revisar. E outro ponto que acaba sendo uma coisa muito central ali da prova são os verbos, porque quando são questões mais gramaticais, a UERJ não vai muito longe, ela não exige um inglês muito assim, sabe? Muito profundo, mas ela às vezes exige uma interpretação ali de uma expressão em um determinado contexto, o uso de um verbo em um determinado contexto. Esse verbo aqui está no passado ou está no presente? Qual a diferença se fosse no passado? Então, assim, o UERJ acaba usando como muita base o inglês, né, os verbos do inglês para algumas questões mais gramaticais. A UERJ nunca vai muito além, mas o verbo acaba sendo um ponto central ali, sabe? Seja de forma direta ou indireta. Então, quis trazer aqui um geralzão dos verbos em inglês para a gente estar reforçando, porque também é muito importante. Então, vamos ver aqui. Basicamente, temos dois tipos de verbos no inglês, os regulares e os irregulares. Os regulares são verbos que eles seguem uma regra fixa na hora de formar o passado. E, se for também o caso, o particípio passado. E a partir deles vocês conseguem também ter muita noção dos tempos verbais. Então, vocês estarem bem afiados nos verbos ajuda vocês nesses outros pontos também, principalmente em questões de tempo verbal. Então, você sabendo identificar o verbo, se ele está no passado, se ele está no presente, qual é a sua forma, isso também conta muito. Se ele está só no simple past ou no past participle, também conta muito para vocês identificarem ali se está no tempo, qual é o tempo verbal que ele está, se é continuous, se não é, enfim. E aí a gente tem aqui, ó, a regra, ela basicamente é acrescentar o ed. Então, sempre que você vê um verbo com ed, ied, ou apenas o d, você vai saber ali que ele está obrigatoriamente no passado e que ele é um verbo regular. Não necessariamente eu acredito que não, mas vai perguntar se é um verbo regular ou irregular. Mas o ponto central da análise do verbo, da gente reforçar o verbo, é justamente a gente conseguir identificar essas nuances e também os tempos verbais. Porque, por exemplo, talk, aí no passado ele fica told. Se eu estou só numa frase que tem I talked to my mom yesterday, e está pedindo para você identificar o tempo verbal, você já vai saber que é no simple past, porque o verbo ele só está no passado. Simples. Acabou. Então aí você já consegue matar uma questão da forma mais simples possível com o tempo verbal. Mas o meu problema é tempo verbal. Agora não é mais. Entendeu? Tá só com ed o verbo, não tem nenhum outro auxiliar? Então é simple past. Mas ele está com o uso do ing, então eu já sei necessariamente que é continuous. Porque tudo que tiver ing é continuous. Aí vai ter que ver se é present continuous, past continuous. Então aí vocês vão ter que ver quais são os auxiliares da frase. É o do, é o did, é o have, é o has. Então tudo isso vai contar aí para vocês. Pegar essas partes principais ajuda vocês a identificar qualquer frase, qualquer tempo verbal, qualquer verbo que seja. Os verbos regulares e irregulares, infelizmente, não tem muito uma fórmula mágica que eu dê para vocês saberem se é regular ou irregular. Isso daqui é realmente estudo, é prática, vocês realmente irem atrás para descobrirem. Chega um momento que vocês já conhecem o verbo e já conseguem identificar ali se ele vai mudar ou não. Mas, assim, é com muito tempo, é com muito estudo, é com muita procura mesmo, gente. E sim, eles geralmente pedem para reformular uma frase, principalmente para essa questão de passa a frase para a voz passiva. Gente, se está pedindo para a voz passiva, vocês vão ter que passar para o passado. Então, é importante vocês saberem verbos no passado. Os verbos, por isso que eu estou frisando bastante os verbos com vocês, porque o verbo vai ser a base de tudo, seja para uma questão de voz passiva, que vocês vão ter que reformular a frase, ou até mesmo voz ativa, ou se vai ser uma questão de identificar o tempo verbal da frase. Então, assim, vocês terem essa ideia do verbo aí é muito importante. Já vão saber, não tem auxiliar nenhum, não tem uso do did, do have, não tem ing, só tem o verbo ed no final, então vocês já sabem que é um simple past. Mas aí tá ali com ing e o was, aí você sabe que é past
continuous, porque é ing e was passado, então past continuous. Tá are-ing, então é present continuous. Tá com have e tá com ing, aí pode ser também o presente, o particípio, o passado perfeito. Gente, tem muitas possibilidades, mas vocês pegando essas diquinhas aí, eu acho que é o essencial. E no material que eu enviei lá sobre verbos, está tudo isso bem explicadinho para vocês. Então, acho que vocês conseguem tirar isso de letra. Mas até mesmo nessas frases, nesses exercícios de passar para o reformular a frase, passando por passado, ou para algum outro tipo de coisa, ter essa noção de verbo e tempo verbal vai ser o que vai salvar vocês. Então, por isso que eu estou reforçando tudo isso com vocês aqui agora. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem sobre isso, podem perguntar aí, que eu trago mais exemplo, ou trago alguma outra coisa aqui para a gente estar vendo. Mas o importante é vocês reconhecerem aí os verbos, saber que ele está no passado ou está no presente. Isso já é uma mão na roda, já ajuda bastante. Então, temos o talk, que vira talked, o play, que é played, o open, que é opened, e temos aqui que, então, os verbos regulares, eles são previsíveis, sempre seguem um padrão, e eles são fáceis de reconhecer e usar, porque eles não têm muita regra, eles não têm muita mudança, é só usar da forma aí, acrescentando o ed. Aí temos também o caso do studied, né, que ele do study no passado vai para studied ganhando o IED. Tem alguns casos, como o play, que ele só acrescenta o ED. Mas isso, como eu falei, é uma coisa um pouquinho mais, tipo assim, vocês têm que gravar e têm que praticar. Infelizmente, não tem muito o que eu posso passar para vocês, mas tudo isso está explicado, cheio de exemplos, com tabela, lá no material que eu mandei, com vários temas de apoio para vocês. E um desses temas são os tempos verbais, tem voz ativa, tem voz passiva, tem essa coisa de reformular frases. Então, se vocês precisarem revisar de modo mais profundo, vocês podem estar consultando lá aquele material. E qualquer dúvida que tiver, vocês também podem estar me perguntando. Temos o segundo tópico, então, que são os irregulares. Os irregulares, eles não, diferentemente dos regulares, eles não vão seguir uma regra fixa, eles não vão ter um padrão. Então, a forma do passado dela vai mudar completamente, né? E tem alguns casos que ela muda parcialmente, alguns casos que permanece até mesmo igual. Mas aí a gente vai ver aqui alguns desses casos. Por exemplo, o go, que no passado simples é went, e que no particípio passado é gone. O see, que é sol, e seen. O cut, que não muda, que fica cut, cut, cut. Então, assim, estou tentando revisar os mais importantes aqui, mas isso vocês conseguem rever lá no material que eu coloquei várias tabelas, vários verbos lá para vocês estarem dando uma olhadinha e tentar ver esses padrões aí para vocês já estarem mais ligados quais são os regulares e irregulares. Como eu falei, vocês não necessariamente precisam se atentar a essa diferença do regular para o irregular, mas é mais importante vocês saberem identificar os verbos no sentido de tempo verbal e mudanças de frases, né? Na reformulação ali da sentença. Aí, então, agora os irregulares, eles precisam ser memorizados mais do que nunca. São muito comuns em textos literários, principalmente textos sobre o passado, ou que está falando de alguma situação passada. Vocês vão ver que tem muito uso desses verbos irregulares. Até mesmo dos regulares. E o contexto ajuda a reconhecer o tempo verbal, que é o que eu estou falando aqui para vocês pegarem essas dicas, analisarem quem são os auxiliares, se há auxiliar na frase, se o auxiliar está no presente, está no futuro. O verbo, como ele está na sua forma básica, ele está na sua forma base, ele está na sua forma passada ou na sua forma do participio passado. Isso também ajuda, está com ing, isso também ajuda aí a vocês identificarem os tempos verbais, gente. E o 3 que eu coloquei aqui, que são essas dicas importantes, que em textos, muitas vezes, não é necessário saber o verbo exato, mas sim entender a ação e tudo que está acontecendo ali, porque tem, às vezes, questões que pedem para vocês identificarem a situação que aconteceu ali no trecho tal, no parágrafo tal. Aí, se tem um verbo ali, você tem que entender a nuance ali, né, do verbo, da situação, para entender o que realmente aconteceu. Os irregulares aparecem bastantes em narrativas, especialmente em cenas do passado, que é o que eu já falei para vocês. Se não souber a tradução exata, observe o contexto da frase para pegar o sentido geral,
Mas como eu estou falando para vocês também, não se apeguem a isso, não conseguiu entender, não conseguiu retirar nada de muito útil, passem para a próxima parte e tentem responder a questão mesmo assim, que também pode acontecer, pode ser possível. E por último, o significado global do trecho costuma ser mais importante do que a forma do verbo. Como eu falei, a não ser que seja uma questão muito específica gramatical, que te peça a tradução daquele verbo direto e a identificação da sua forma, passado, presente, enfim, futuro, então vocês podem ficar mais tranquilos em relação a isso e só pegar ali o contexto geral. Coloquei aqui também alguns verbos, né, uma listinha de alguns verbos muito comuns e sua forma no passado, que é o have, que vira o had, o make, vira o made, o think, vira thought, o come, came, give, gave, tell, told, find, found, feel, felt. Tem alguns outros verbos aí que vocês conseguem pensar, que vocês conseguem saber, eu sei essa forma passada aqui, ele também é muito comum, ele é muito tranquilo, ou não. Tentei pensar em alguns exemplos aí, algumas coisinhas, alguns verbos também, para a gente ver aí se a gente sabe, se a gente consegue reconhecer as formas desses verbos no passado. Próxima parte. Agora a gente vai entrar numa outra parte da aula que acho que é a principal que eu queria reforçar muito com vocês hoje. Eu trouxe aqui, nem é texto, né? Eu trouxe parágrafos, porque eu vou mostrar para vocês na prática que dá para a gente entender o sentido geral de um texto, dá para a gente realizar a prova discursiva, responder as questões e, enfim, tudo direitinho, ainda que uma palavra ou outra acabe passando ali na hora de traduzir, tá bom? Então, eu queria treinar isso daqui com vocês, que é essa coisa do reading beyond words, né? Lendo além das palavras, understanding through context. Então, entendendo através do contexto. Ler inglês não é apenas decodificar cada palavra, é enxergar a história. Nesta atividade, vamos explorar 3 textos e provar que, mesmo com dúvidas no vocabulário, vocês conseguem responder tudo usando contexto, coerência e interpretação. A habilidade que importa na prova é a mesma que vocês já praticam todos os dias, compreender o sentido global. Que é isso que a gente vai estar fazendo aqui agora, gente. A gente vai ler, eu trouxe 3 textos diferentes. Trechos, né? Tem nível iniciante, tem um que é intermediário e um que é mais avançado, para a gente ir, né, aos poucos aí fazendo essa identificação. Então, a gente vai ler esses trechos juntos. Eu vou evitar a tradução, justamente para a gente simular um ambiente real lá da prova, tá bom? Mas se precisar aqui, obviamente, eu vou estar ajudando vocês aqui, né? Não vou deixar vocês na mão, caso seja necessário. Mas é para a gente fazer justamente esse exercício ali, como se a gente tivesse realmente deparado com isso lá na hora da prova, tá bom? Então, a gente vai ler aqui o trecho, eu vou dar uns minutinhos para vocês lerem. Vou ler junto com vocês, e aí a gente vai respondendo as questões, e a gente vai perceber que, mesmo não entendendo tudo, ali a gente pode muito bem entender, sim, o texto e responder questões tranquilamente. Tá bom? Então, acho que eu vou dar um tempinho aí para vocês. Na verdade, eu vou ler o texto agora com vocês, aí eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem a leitura e a gente começar a responder as questões, tá bom? Então, vou começar aqui. Lucas lives in a quiet neighborhood with his grandmother. Every afternoon after school, he sits on the front porch to do his homework. He enjoys the warm sunlight and the sound of birds singing in the trees. Sometimes neighbors stop to say hello, and Lucas always smiles back. Even when he feels tired, he knows that these small moments make his day brighter. His grandmother usually brings him a glass of juice, and they walk about how their day went.
Esse é o texto. Esse daqui é um texto bem tranquilo. Agora vamos ler as questões e depois a gente vai voltar ali. Eu vou dar uns minutinhos para vocês começarem a me responder. Where does Lucas live? É a primeira. What does he usually do in the afternoon? E vocês não precisam me responder em inglês, tá bom? O intuito aqui é vocês me responderem em português mesmo, como a prova lá da UERJ. How does Lucas feel about the small moments in his day? Who brings him juice? What kind of atmosphere does the neighborhood seem to have? Calm or chaotic? Então, é isso que vocês vão fazer lá no dia, ler o texto, ir para as questões, ler as questões e depois voltar ali para o texto para identificar mais informações e entender mais os principais conceitos aí, tá bom? Então, agora vocês podem ir respondendo, podem ser em qualquer ordem e a gente vai discutindo aí possíveis pontos importantes. E aí já temos respostas aqui. Lucas vive numa vizinhança quieta, é perfeito. Lucas vive uma vizinhança calma com sua avó. Perfeito também. Vive uma vizinhança quieta, perfeito. Ele se senta em um lugar e faz o dever de casa. Perfeito. Agora então tá faltando. How does Lucas feel about the small moments in his day? Tem ir respondendo aí com calma, gente. Vou estar esperando aqui. Se vocês precisarem também de algum apoio, vocês podem me pedir. Ele reconhece que são esses momentos que melhoram o dia dele. Perfeito. Ele sente que seus dias ficam melhores. Exatamente. E who brings him juice? Quem é que faz isso da parte? Oh, perfeito. E a última? What kind of... Essa daqui a gente meio que vocês já me responderam, né? Mas qual é a atmosphere does the neighborhood seem to have? É isso daí. É um lugar calmo. Agora eu quero saber, tem alguma palavra ali que vocês não identificaram? Ou foi tranquilo? É um nível iniciante esse texto mesmo. Então, o intuito era ser mais tranquilo. Era para vocês realmente identificarem mais coisas mesmo, tá? Então, tá tudo bem. Port. Perfeito. Port é varanda. Port é varanda. Varanda da frente, né? Que eu acho que é muito comum lá, principalmente nas casas dos Estados Unidos, ter aquela varanda com coisinhas assim para as pessoas sentarem. Então, port é varanda. Então, acho que as outras foram tranquilas, né? Então, perfeito, gente. É isso. Vocês não entenderam uma simples palavra. Brighter seria iluminado, algo nesse. Isso. Nesse sentido, brighter seria mais iluminado, entendeu? Faz o dia dele ser melhor, mais iluminado, com mais luz. É nesse sentido mesmo. É isso mesmo, gente. Então é isso. Importante que, independente de palavra ou não que vocês tiveram possíveis problemas ali ao tentar identificar, vocês conseguiram responder todas as questões tranquilamente. Então, mesmo que eu tivesse feito uma pergunta um pouco mais gramatical do inglês aqui, por exemplo, teria sido muito tranquilo. Por exemplo, vou aqui improvisar com vocês agora uma questão a mais. Identifiquem para mim aqui nesse texto um verbo que está no passado. Nada, lancei uma coisa a mais aqui. Mas é só para mostrar para vocês que dá para vocês tranquilamente fazerem a prova da UERJ lá, independente de
quantidade de palavras que vocês vão entender, independente de tradução literal de palavra por palavra. Tired, perfeito. Tired é um verbo que está no passado mesmo. Ai, calma. Tá certo, você tá certa. Tired aqui, né? Acabei de achar. É um verbo que tá no passado. Mas você tava certa. Tá tudo bem. Você identificou o coisa tá certo. Identificou aqui o nosso ED. E went também, acabaram de mandar aqui went. Uhum. Agora um verbo que está no presente. Verbo no presente, gente. Enjoys, perfeito, ó. O uso do S aí, né? Lives, enjoys, perfeito, gente. É isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. É isso, já testei vocês, eu vou deixar e vou passar para a próxima. Na próxima eu faço essa pergunta a mais. Então é isso, tá vendo? Vocês conseguiram identificar aí as coisas mais importantes, falaram aí todas as questões que tinham ali e ainda foram além e me deram aí exemplos do que eu pedi aí para vocês agora. Então tá perfeito, vamos para o próximo texto. O próximo texto agora é a mesma coisa, só que está no nível Uai, eu fui para o nível avançado, cadê o intermediário? Ah, tá, aqui. Tem nível intermediário agora. Então, não é a mesma coisa, ainda assim é um parágrafo pequeno, mas agora pode ser que seja um pouquinho mais complicado para vocês identificarem algumas palavras, tá bom? Vou novamente ler para vocês aqui o texto junto e dar esse tempinho para vocês irem respondendo e qualquer coisa que vocês precisarem perguntar, ainda assim, vocês podem estar me perguntando, fiquem tranquilos. For months, Anna dreamed about performing on stage. But when the day of the school talent show arrived, her confidence began to fade. The auditorium was crowded, and the noise made her heart beat faster than usual. She watched the other students perform and wondered if she was truly ready. Still, when her name was called, Anna stepped forward. She took a deep breath, closed her eyes for a moment, and remembered how much she loved singing. As she began, the audience grew quiet, and Anna realized that facing her fear was the most important part of the whole experience. Então, temos aqui o nosso texto intermediário. Ele está mais tranquilo também? Está, mas já tem umas palavrinhas ali a mais. Vamos ver as perguntas agora. What event is Anna participating in? What does she start to feel nervous? What does she do before beginning her performance? How does the audience react once she starts singing? What lesson does Anna learn by the end of the paragraph? Perfeito, gente. Participava de um show de talentos. Perfeito. Todas as respostas corretíssimas. Eu adoro, gente, que vocês acompanham tranquilamente. Está, deixa eu ler. Agora, why does she start to feel nervous? Ela começou a ficar nervosa porque o auditório estava cheio, o barulho fazia o coração bater mais rápido. Sim, o auditório estava barulhento. Sim, exatamente. Os dois estão corretos. Então, toda aquela preparação ali para o show, né, de talentos, o auditório cheio, barulhento, estava deixando ela nervosa, né? A Ana começou a ficar nervosa porque percebeu que o auditório estava lotado e ela se perguntou se realmente estava pronta. Perfeito. Exatamente isso. Todos estão corretíssimos. Então, passando para a próxima já, what does she do before beginning her performance? O que ela fez ali
antes de começar a sua performance. Respirou fundo, fechou os olhos e relembrou que amava cantar. Perfeito, foi isso que ela fez. Então é isso que vocês também vão fazer lá no momento da prova, pegar a prova, respirou, fechou os olhos, confiou e vão com tudo. Vão lembrar por que vocês fizeram tudo isso, se dedicaram, se esforçaram, e aí vão confiar e vão fazer essa prova com tudo. Ela respirou fundo, fechou os olhos e lembrou quanto gostava de cantar. Perfeito, os dois são corretíssimos. E aí, qual foi, então, a reação, né, da audiência ali quando ela começou? Totalmente, né? A plateia ficou, tipo, super tranquila. Ela achou que a plateia ia, não sei, começar a jogar tomate, mas ela percebeu que a plateia estava ok, estava ótimo, estavam super tranquilos, estavam quietos, exatamente. Eu falei plateia, mas plateia, público, audiência, qualquer coisa aí tá, funciona corretíssimo. E a última, what lesson does Anna learn about the end of the paragraph? Qual foi ali, então, a lição que a Ana acabou aprendendo a partir dessa experiência? Tá. Tudo bem, Maria? Tá. Eu realmente não prestei atenção também. E a última tá aí. Ana percebeu que o mais importante era encarar todos os seus medos. Sim, exatamente. Ainda ficou aí com uma mensagem super bonitinha. Aprendeu que encarar os medos é a parte mais importante disso tudo. Exatamente. Né? Foi a parte mais importante ali de toda a experiência, né? The whole experience. Então, é isso, gente. Perfeito. Mais um sucesso aí. Respondemos as 5 questões tranquilíssimas. E aí, me falem agora como foi esse texto. Ele já estava no nível mais intermediário, mas ele também estava tranquilo. Algumas palavras, algumas coisas que vocês queiram aí. Acho que esse acabou sendo mais tranquilo do que o primeiro. Mas o que vocês acharam? Tem alguma palavra que vocês queiram perguntar? Bem, sim, é nesse sentido de você realmente encarar, né? É no sentido de você realmente. Tem nada melhor, não, mas tipo, encarar, enfrentar isso. Eu tava com encarar nesse sentido mesmo, de enfrentar, encarar. Nada. Então é isso, gente. Esse textinho aqui também foi super tranquilo, super de boa pra gente fazer. Esse daqui, tá vendo que ele tem muito mais verbos no passado, inclusive, do que os outros, né? Nossa, muito mais. Por exemplo, gente, essa frase aqui, the auditorium was crowded. Qual seria o tempo verbal dessa frase aqui? Quem é que consegue me dizer aí? Apenas a partir da observação aí do verbo e do auxiliar que a gente tem presente aí. Agora que eu vi que vocês já mandaram. Simple past, perfeito, gente. Exatamente isso, ó. Aqui também, ó, when her name was called. Então, tudo isso é simple past. E a gente tem o verbo no passado e também temos o auxiliar no passado. Se fosse the auditorium are drowned, aí seria presente, simple present. Perfeito. Então, tá vendo que ele é tão difícil assim, a partir desse momento de a gente reconhecer aí os verbos e reconhecer os auxiliares, até que funciona mais. Mas é isso, gente. Aqui a gente eu já perguntei para vocês dos verbos, então aqui eu não vou perguntar, não. Vamos passar para o último textinho que a gente tem aqui, que é o do nível avançado. E aqui
Tá, tá avançado, mas ele também continua tranquilo aí, porque o Word também não coloca nada muito assim fora da casinha, nada, nenhum texto muito complicado, nenhum texto com termos muito difíceis, e quando isso acontece, a própria Word coloca lá algum tipo de vocabulário, né, para vocês também, então fiquem tranquilos, mas vamos aqui para o nível avançado, para a gente encerrar essa parte aqui. Então, when Jonathan returned to the old library where he had studied as a teenager, he expected to feel the same comfort he once knew. Instead, he was surprised by the strange mixture of nostalgia and unease. The long, dusty shelves still held the books he used to read, but the quietness felt heavier now, as if the years had left invisible marks on the place. He walked slowly between the aisles, touching the worn-out spines of the novels that had shaped his childhood imagination. Each step reminded him not only of who he had been, but also of how much he had changed. Some memories, he realized, are both reassuring and painful. A reminder that growing up means carrying the past with us, even when we try to leave it behind. Ok, temos um texto aqui mais emocional, né, mais emotivo, uma coisa mais sobre relembrar o passado. E aí a gente tem agora as perguntas aqui. How does Jonathan feel when he turns to the library? What details show that the place has changed for him emotionally? What does Jonathan remember while walking through the aisles? What do the books represent in his life? What larger idea about memory or growing up is suggested in the final sentence? Temos aí agora nossas perguntinhas e, novamente, vocês podem ir respondendo no tempo de vocês aí, conforme vocês preferirem. Ele esperava sentir o mesmo conforto de antes, mas foi surpreendido pelo mix de sentimentos entre nostalgia e desconforto. Ele sente uma grande mistura de sentimentos como nostalgia e estranheza. Perfeito, meninas, exatamente isso. Então, é o que ele sente quando ele volta ali, né? Essa sensação de nostalgia e desconforto, estranheza. Exatamente isso. Perfeito. Agora, o 2 aqui. Para ele, o lugar parecia estar muito mais quieto do que antes, como se os anos tivessem deixado marcas invisíveis no lugar. Exatamente. Então, é isso aí que ele coloca ali, né, para mostrar essa parte mais emocional, né? Esse texto aqui a gente percebe, né? Que é um texto mais emocional, que está pegando mais por esse lado emotivo, então a gente tem que ter mais cuidado nessa hora de interpretar, mas vocês interpretaram perfeitamente aqui. Exatamente isso, esses detalhes aí foram mostrados por essa parte aqui, que realmente as coisas estavam diferentes, mais quietos do que antes, e essa questão das marcas invisíveis no lugar, que eu acho que é a parte que mostra mais essa parte emocional ali do que o Jonathan está descrevendo. Agora, o que que ele se lembrou enquanto estava caminhando ali pela biblioteca? Ele relembrava os romances que havia construído, suas imaginações da infância. Exatamente. Então, toda aquela experiência que ele estava tendo ali naquele momento estava relembrando para ele quem ele era, as lembranças que ele tinha, os livros que ele tinha lido na infância, né, que moldaram ali sua imaginação. Então, exatamente isso também. Perfeito.
E a quarta, nossa penúltima, what the books represent in his life? Né, o que os livros ali, então, vão ter como significado ali para o Jonathan, né? Qual é a carga emocional? Livros representam um apego emocional de memórias afetivas da sua infância, sim, exatamente. Então, o livro é essa questão aí, né, dessa mudança ali para ele, né, dessa que moldou ele toda a sua infância, toda a sua imaginação. Então, tem esse lado mais afetivo mesmo. Livros representam para ele um lembrete de que crescer significa carregar o passado conosco. Perfeito, é isso mesmo, meninas. E a nossa última aqui, né? What larger idea about memory or growing up is suggested in the final sentence? Então, qual é que fica ali, qual a mensagem que fica para a gente ali na última parte, na última sentença desse parágrafo? Para que o texto passa a ideia de que crescer significa carregar o passado conosco, mesmo quando tentamos deixá-lo para trás. Perfeito, é exatamente isso daí mesmo que a gente vê ali como mensagem principal do texto. É um texto muito emotivo, muito bonitinho, inclusive. E aí a gente vê, ó, crescer significa carregar o passado com a gente, mesmo quando tentamos deixar ele para trás. Nosso passado que nos molda até o momento atual. Ai, que bonitinho que ficou. Eu só não gostei. Mas é isso mesmo, gente. Exatamente isso que vocês falaram. A gente conseguiu, então, concluir aí, mesmo num texto mais avançado. Olha que esse daqui eu peguei um pouquinho mais pesado, hein? Eu achei que eu estava pegando mais pesado. Porque a UERJ, ela não costuma trazer nada muito fora desse padrão. Ela não coloca textos muito avançados ou com muitos termos super fora da casinha, mas ela exige essa interpretação, esse outro olhar de vocês. Por isso que agora eu peguei esses textos para a gente treinar bastante isso, mas vocês saíram, como sempre, muito bem, conseguiram responder tranquilamente. E para a gente encerrar essa parte aqui do texto também, aquela pergunta que eu fiz em todos os outros, tem alguma coisa, alguma palavra, alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês queiram perguntar, o que ficou aí em relação a esse texto, alguma palavra, alguma. Você acha que esse aqui foi tranquilo, né? Anis é nesse sentido mesmo de você ficar. Meu Deus. É nesse sentido de você ficar desconfortável, de você ficar inquieto. Anis é tudo nesse sentido mesmo, sabe? De você ficar nesse sentido de desconfortável, de você ficar inquieto. Worn out spines é uma coisa muito específica que nem eu sei o nome em português, gente. Vocês vão ter que me ajudar agora. Deixa eu ver aqui. Vocês vão ter que me ajudar mesmo. Sabe o livro? É, é tipo a capa. Gente, você não tem nenhum livro perto. Sabe que quando você pega um livro, finge que você lê um livro, essa parte aqui do livro? É isso. Basicamente como se fosse a capa. É isso daí. Esse worn out spines. Obrigada. É isso. Subiu basicamente a palavra da minha cabeça. Eu sei o que é, eu tava aqui, ó, essa parte aqui do livro, sabe? Exatamente isso daí. Muito obrigada, meninas. Vocês sempre brilham muito. Então é isso mesmo, a lombada, essa parte aí. E dust shelves, a Maria Eduarda já traduziu corretamente aí, que são essas prateleiras empoeiradas. Então é isso. Acho que foi tranquilo também. Que eu acho que é isso que vocês vão encontrar lá no dia da UERJ, sabe? No máximo uma palavra, um termo ou outro, que
muitas das vezes não vai fazer grande diferença na hora de você responder ali as questões. As questões, elas costumam ser, assim, mais interpretativas, de você entender a nuance de alguma coisa, ou a fala, sabe? Entender o contexto, ou talvez, se for que nem isso daqui, que tem uma mensagem por detrás. Ah, qual foi a mensagem? Qual é o tom? O que que ele está sentindo ao expressar aquilo? Que é como o ERG costuma trabalhar, é o que a gente viu durante todas as nossas aulas aí. Então, fica aí como dica. Eu acabei de mostrar aqui para vocês, de uma forma mais prática, como a gente consegue se sair muito bem com essa leitura mais atenta. Eu nem traduzi as coisas aqui para vocês e a gente conseguiu sair muito bem. Então, vai dar tudo certo também lá onde era a prova. Se for uma questão um pouquinho mais gramatical, a gente já viu aí que também dá super certo, que a gente, reparando nas coisinhas certas, nos pontos certos, também funciona super. A gente relembrou a questão aí dos verbos. A Cauana falou aqui para a gente da questão da reformulação de frases, que também é uma coisa que cai muito na UERJ, mas é só vocês se atentarem aí ao tempo verbal e à mudança no verbo. Se está no presente, ele tem que ir para o passado. Então, assim, os pontos aí que vocês têm que estar bem treinadas, e a gente treinou bastante. Mas ainda tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, algumas coisas que vocês queiram reforçar, porque foi isso que eu trouxe para a nossa aula de hoje, um pouco mais de prática, um pouco mais de atenção a detalhes, um pouco mais de inglês, né? Porque nas outras aulas a gente acabava dividindo muito com a resolução das provas anteriores como base, mas era justamente para a gente conhecer bem o formato da prova, então também ajudou muito a gente, né, nessa parte aí, né, de compreender como a UERJ costuma trabalhar, preparar vocês também, não apenas para a prova, mas também para responder, para entender, interpretar. Eu sempre frisei muito isso para vocês, acho que vocês vão ter pesadelo, até mesmo depois, quando passar a prova, vocês ainda vão estar pensando, eu tenho que ler, eu tenho que ter cuidado. De tanto que eu falei isso para vocês, mas isso é o de mais importante que eu deixo aí de mensagem para vocês mesmo, nesses momentos finais. Calma, confiança, leitura atenta, interpretação, que é o que a UERJ sempre coloca lá para vocês. Mas é o que eu preparei para a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido, mais uma vez, gente, ajudar vocês aí nessa reta final, que eu tenha conseguido esclarecer qualquer dúvida que vocês ainda tinham, né, em relação ao inglês, em relação aos textos, em relação à interpretação. Tentei trazer isso um pouco mais específico na nossa aula de hoje. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta para mim, não tem nenhuma outra coisa que vocês queiram reforçar, então é aqui que eu vou estar me despedindo de vocês na nossa aula de hoje. Eu agradeço muito, mais uma vez, a participação de vocês, né, todo esse carinho que vocês demonstram pelo inglês, todo esse cuidado que vocês têm comigo também. Coloco aqui a mensagem final, né, porque como a gente está chegando nessa reta final, eu vou ficando emotiva, gente, vocês vão ter que acostumar comigo, eu vou ficando nesse sentimento por vocês, por todo esse carinho, por todo esse tempo aí que a gente teve. Então, como eu já falei para vocês, agora o momento é de vocês, para vocês brilharem, vocês estão preparadas, eu confio no potencial de vocês, confiem nisso também. Agradeço a todo mundo, a equipe aí do ProERG também. Todo mundo aqui é muito incrível, a gente faz tudo isso por vocês e para vocês, então é muito recompensador ver tudo aí voltando para a gente. Que bom que vocês estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo aprender um pouquinho comigo e que eu tenha conseguido aí, né, ajudar vocês um pouquinho mais nesses momentos de reta final. A gente ainda vai ter um encontro no sábado. Como eu falei, eu já estou toda emotiva, já estou toda bonita fazendo discursos, mas vocês ainda me veem, tá? Podem ficar tranquilos. Na aula de sábado eu trago um pouco mais de exercícios, eu trago mais prática real, né? Eu vou trazer nesse mesmo estilo que a gente está trazendo aqui. Aí qualquer coisa que vocês precisarem, a gente vai revendo.